Eu vou te pedir uma atenção especial e para o Nestor também, para essa demanda aí da aviação agrícola, viu? Tá feia a coisa, eu não estou vendo por parte dos produtores um engajamento maior nisso aí, e é algo que, se confirmar, vai pegar pesado para todo mundo. Nós tivemos lá a proibição já institucionalizada do Ceará, o STF aprovou, e está agora pululando aí ações nos estados e também agora nos municípios, Nando. A gente precisa que a Farsul também abrace essa causa aí, amigo. Deixa eu te dizer, Alex, assim, ó, um depoimento e um histórico um pouquinho. Se o Kiko estiver escutando, o pessoal do SINDAG, eles vão corroborar o que eu estou dizendo. Esse projeto da proibição da aviação agrícola, Alex, ele iniciou justamente aqui no nosso estado, tá? Iniciou aqui no Rio Grande do Sul, em 2014, com o Edgar Preto, hoje presidente da Conab. Ele apresentou um projeto de lei justamente proibindo a aviação agrícola no estado do Rio Grande do Sul. Vocês sabem e acompanham que os deputados e os integrantes do Partido dos Trabalhadores são muito organizados, no sentido que eles fazem o copia e cola e apresentam o mesmo projeto, né, em vários estados, e assim eles vão passando também nas câmaras municipais. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado, o Nestor acompanhou muito esse trabalho, nós fizemos um parecer, né, muito claro, porque como é que funciona, e é bom o nosso ouvinte saber. A primeira comissão que tramita os projetos de lei aqui na Assembleia é na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa o aspecto constitucional do projeto. Nós sempre batemos na tecla que a competência para legislar em relação à aviação agrícola era uma competência federal, regulamentada pela ANAC, né, doutor Nestor? Então a gente conseguiu sempre neutralizar qualquer tipo de ação aqui, e o meu agradecimento especial ao deputado Frederico Antunes, que sempre foi um parceiro na CCJ em relação a esse tema, e hoje é o presidente da comissão. Ocorre que, para nossa surpresa, não teve a mesma eficiência na questão dos parlamentares lá no Ceará, e foi aprovada essa legislação estadual. O doutor Nestor, a Farsul, a CNA e o SINDAG entraram com uma DIN, obviamente, né, contra essa lei estadual. Infelizmente, nós perdemos essa ação, e o Supremo, né, que, para surpresa de 0 pessoas, né, Nestor, mais uma vez, agiu contra a Constituição e disse, então, que pode, sim, os estados legislarem sobre a questão da aviação agrícola. Por 10 a 0. O que acontece, Alex? Isso aí pode, como o amigo disse, pipocar. Já tem aqui no estado do Rio Grande do Sul ações municipais, como é o caso de Nova Santa Rita. Depois o doutor Nestor pode comentar sobre isso. E a questão aqui de TAPS mais recentemente. Mas eu quero ter garantia, Alex, que nós estamos sim acompanhando. Posso ter garantia que a nível de Assembleia Legislativa do Estado não vai prosperar isso. O projeto foi reapresentado agora pelo irmão do Edgar Preto, o Adão Preto Filho, tá? Ele está sob a relatoria do deputado Edvilson Brum, e aqui eu quero fazer um registro também ao deputado da região aí, Marcos Vinícius, buscou, ele é também membro da CCJ, buscou pegar a relatoria, mas lá para ser o relator tem que ter acordo ou vai cair numa grade, Alex. Como não teve acordo entre a Luciana Genro e o Marcos Vinícius, né, ambos queriam, e o Marcos lutou para pegar a relatoria, para fazer essa defesa em relação ao setor, pela grade caiu para o deputado Edvilson Brum, que é um deputado de primeiro mandato, irmão do ex-deputado Edson Brum, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas certamente o Edvilson, ele tem um entendimento, sabe que na verdade a aviação agrícola toma todos os cuidados em relação à boa aplicação dos fungicidas, dos inseticidas, dos herbicidas, a aplicação correta. As aeronaves hoje são muito modernas em relação, não tem qualquer risco em relação à má aplicação, muito pelo contrário, né? Nós vamos sim trabalhar muito fortemente nesse tema aqui, justamente porque é um tema de interesse do nosso setor, de interesse do Estado do Rio Grande do Sul. E aí eu vou finalizar, que Alex, eu tenho aqui outro compromisso agora, lembrar uma frase que foi usada pelo ministro Aldo ontem, dizendo que nós temos hoje no Brasil 2 tipos de pessoas, que é os nacionalistas, os patriotas, e os anti-patriotas ou antinacionalistas, que realmente pensam o contrário. E na Assembleia Legislativa do Estado, tem pessoas que são contra justamente a vocação do nosso Estado, do Brasil, que é a produção de alimentos, e atacam o nosso setor. E esse é mais um assunto, mas eu te garanto aí que nós temos uma Assembleia com parlamentares, não digo de conhecimento profundo do nosso setor, mas comprometidos com o nosso setor, que é muito importante, e esse tipo de assunto, ao menos dentro da Assembleia Legislativa do Estado, não vai prosperar. Mas fica o meu pedido aos sindicatos rurais e aos produtores para monitorarem também nas câmaras municipais de vereadores para que esse tipo de projeto não prospere nas câmaras municipais.
Tá bem, amigo? Um abraço a todos vocês e obrigado pela oportunidade. Obrigado, viu, Luiz, por participar aqui do Conexão Rural. Que bom que vocês estão antenados nisso aí. Só para espancar qualquer dúvida em relação a esse tema. O Luiz Fernando já mostrou aí que o nosso interesse é cotidiano nesse tema. Mas eu sugiro que as lideranças da área nos cooptem para nós acompanhá-los nas audiências, nas iniciativas que eles terão, para nós estarmos juntos nas reivindicações. Nós faremos isso, estamos à disposição. Além de trabalhar no parlamento como trabalho Luiz Fernando, nós estaremos também à disposição. Boa. Falamos das joias. Boa. Não, mas isso que tu traz aí, só para abrir e fechar um parênteses, é bom porque às vezes o que a gente vê, Nestor? A gente vê uma entidade. Pô, eu conheço bem o pessoal. O Kiko mesmo, essa semana teve toda lá em Brasília. E outra coisa, né, velho? A gente tem que colocar essas coisas. Os caras às vezes pagam do bolso deles mesmo, sabe? Estadia, passar para estarem lá, para estarem batalhando, sabe? E a gente sabe que é dar murro em ponta de faca, amigo. A gente sabe que... E a par de tudo é o Kiko, que é o homônimo do meu filho, que é Kiko também. Então, mais uma razão. Que não é o Kiko do Chaves. Ter toda a atenção com ele. Que não é o Kiko do Chaves, né? Mas e aí o que eu vejo assim é que as entidades, às vezes, elas se sentem, e o SINDAG foi muito elogiado lá em Brasília por essa perseverança, porque eles defendem realmente esse muito setor aí, que é absolutamente fundamental. O Nestor, a agricultura brasileira não teria chegado onde chegou se não fosse a proteção que oferece a aviação agrícola através da pulverização dos produtos, defensivos, diga-se de passagem, adubos, tudo aquilo que faz bem para a lavoura, a aviação agrícola está engajada. E às vezes o cara se sente meio sozinho. Parece que às vezes os produtores estão alienados a esse risco que se corre, porque se fraturar uma parte do serviço da agricultura, toda ela, né, a senhora acaba sendo atingida, né, amigo? Mas pensa o seguinte, Alex, como é que uma cavalgadura, imagina, acabar com a aviação agrícola, porque ele está trazendo risco para o ser humano. Nós passaríamos a aplicar agroquímicos com participação direta de seres humanos. Vestimos eles como astronautas, com aqueles equipamentos de proteção individual, passaria a expor os seres humanos a riscos de contato com agroquímicos, quando é muito mais seguro a pulverização aérea, por exemplo, no caso dos agroquímicos. Quer dizer, como é que alguém pode imaginar que isto seja razoável? Não estou nem falando para o agro, estou falando para as pessoas envolvidas com o processo de plantio. Essa gente não pensa. Uma coisa é tu proibir a aviação agrícola no Ceará, que não é um estado agrícola. Outra coisa é tu proibir no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Aí sim, aí o bicho pega. Eu não vou proibir em lugar nenhum. É.